Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que eu estou de volta aqui no Nefa para a gente poder bater um papo, para a gente conversar um pouquinho mais, né? Hoje, especificamente, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 23, itens 7 e 8, né? O capítulo 23 que trata da estranha moral. Bom, o tema de hoje é esse que está aqui do meu lado, né, bem aqui, né, que é deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Esse tema, sem sombra de dúvidas, ele é um tema complexo por vários por várias questões. A primeira porque a gente precisa considerar que existem 2 sentidos nessa fala, né, existe o sentido figurado e existe o sentido literal. Ou seja, existe a morte, né, a perder a vida, né, entre aspas, e existe a morte em seu sentido mais abstrato, mais filosófico. E alguns pesquisadores espíritas vão dar uma ênfase, outros vão dar outra, alguns pesquisadores não espíritas vão dar outras questões, então vale a pena a gente tentar entender um pouco melhor o que quis nos dizer Jesus. Entretanto, antes de da gente começar efetivamente a falar sobre o texto, existem algumas ressalvas que são importantes. A primeira delas é a seguinte: eu não falo, eu, Lúcio, não falo em nome da doutrina espírita, né? Eu falo em nome do Lúcio, apenas, né? Por quê? É muito perigoso a gente falar em nome da doutrina espírita, né? Eu sou um espírita que, lendo diversos textos, tive esta interpretação sobre esse estudo, sobre esse tema. Mas é importante que você leia, que você pesquise, que você traga outros pensamentos, outras reflexões acerca desse tema, né? E que podem ajudar bastante até mesmo na construção dos meus pensamentos. Então deixa aí embaixo, escreve nos comentários daquilo que você pensa de igual, de diferente, o que você acha que a gente poderia melhorar nessa reflexão que a gente pretende fazer hoje. Outra coisa é que o tema é um tema muito, muito, muito delicado, principalmente quando a gente vive num país, numa pandemia, onde a gente chega aos 500.000 mortos, até ultrapassa essa marca, triste marca dos 500.000 mortos, né? Então, torna-se ainda mais delicado tratar deste assunto. Por isso, eu vou pedir a sua máxima caridade para com esse que vos fala, que tentou construir essa discussão baseado em algumas ideias dentro do que a doutrina espírita reflete em mim e nos meus pensamentos. Então vamos lá. Vamos aqui à nossa projeção de hoje, que está aí na nossa tela, né? Então deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O que será que isso quer nos dizer? Vamos primeiro recorrer ao texto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 7 e 8. Se você quiser abrir o seu livro para acompanhar com a gente, vai ser muito legal. Então vamos lá. O texto diz o seguinte, no item 7. Disse a outro, quem disse a outro? Jesus, no caso, diz a outro, né? Segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que, primeiro, eu vá enterrar meu pai. Jesus então lhe retrucou: Deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então, a letra fria dentro da nossa cultura ocidental, vai dizer para a gente que aquele homem queria seguir Jesus, mas pediu um tempo para poder ir até a casa e enterrar seu pai. E Jesus disse para ele não se importar com isso. Em primeira visão, isso já nos parece um tanto quanto estranho, se a gente olhar a letra fria dessa passagem. Porque sendo Jesus puro amor, puro carinho, né?
como dizem alguns, o espírito mais evoluído que esteve sobre a Terra. Eh, Ele não teria um pouco mais de compaixão para com o seu irmão que acaba de perder um ente querido? Vamos tentar entender um pouco mais sobre isso. Mas, na letra fria, Jesus diz para ele deixar para lá os mortos e seguir, né, anunciando o reino de Deus. Vamos ver o que segue, que Kardec vai analisar nesse tema. Vamos lá. Item 8. Que podem significar essas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Então, Jesus não estava de forma alguma censurando aquele que tinha a responsabilidade para com o seu pai, né? Mesmo porque a gente vai perceber um pouco mais à frente, existe toda uma estrutura cultural, uma estrutura que os mais jovens são responsáveis pelos seus pais. Os filhos ficam na responsabilidade dos pais na velhice, lá naquela região. Então, como Jesus nunca foi contra a lei, Jesus dificilmente estaria censurando. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Então, Kardec ele já está trazendo para a gente uma ideia de que Jesus não está falando propriamente do corpo. Jesus está falando de um outro tipo de morte. Jesus está falando de uma outra questão. Vamos ver o que Jesus vai trazer para a gente. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre. Espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. Então, Kardec ele vai falar para a gente agora que a vida verdadeira, a vida real, é a vida de desencarnado, é a vida em estado de espírito, né? Digamos assim, para ser mais palpável. E que a encarnação pode até ser vista como uma morte, uma vez que você é aprisionado dentro da carne, você vai ficar com várias das suas faculdades vão ser limitadas, né? A essa máquina endurecida, né? A essa máquina extremamente materializada, né? Então, é importante que nós venhamos a desenvolver a visão espiritual, a visão de que todos somos espíritos, né? Nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que tem um corpo, né? Então a nossa vida real é a vida de espírito e não a vida material. Mas isso de forma alguma sugere a gente algum tipo de insensibilidade com aqueles que partem. Não é isso que a doutrina espírita está aqui pontuando, muito menos Jesus. Vamos lá. Aí a gente indo lá no livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes, ele vai dizer o seguinte: segue-se que, para a lei da criação, a chamada morte não só não existe, como é considerado fenômeno natural. Lhe atribuem exceção feita aos casos de suicídio ou homicídio. Ou seja, a morte natural, ela, primeiro, que não existe a morte em si. Existe um processo de transição, né? E a morte natural, ela é vista com naturalidade, com excesso, obviamente, do suicídio e do homicídio, porque essas de nada de naturais têm, né? Eh, a morte natural, então, em muitos casos, será um acidente facilmente reparável e não repercutirá com os foros da anormalidade como acontece entre os homens. Então ele está dizendo para a gente é que nós supervalorizamos o desencarne, né? Muito apegados à matéria, muito pouco confiantes ao que existe no pós-desencarne. Nós estamos extremamente ligados à matéria e estamos extremamente preocupados com essa questão. Para os espíritos, para a vida efetiva, que é a vida espiritual,
Isso é só um processo de transição, é um processo extremamente natural, é um processo como uma mudança. Você vai se fazer uma mudança de uma região para outra, vai fazer uma mudança de um estado para o outro, de um país para o outro. Você continua existindo, você continua tendo o seu pleno entendimento de si mesmo, né? Você continua sentindo saudade dos seus amores, continua, lembrando das coisas que você gosta, efetivamente você só está num lugar mais distante, um lugar diferente daquele que você estava inserido. Então o processo vai ser natural, né, ainda mais se a gente considerar que nós desencarnamos inúmeras vezes. Obviamente, eu pessoalmente não lembro dos meus desencarnes, né, mas nós desencarnamos inúmeras vezes. Para chegarmos até aqui, até o ano de 2021, até termos a capacidade linguística, a capacidade, de raciocínio, todas essas capacidades que são desenvolvidas ao longo de muitas e muitas encarnações, nós só conseguimos isso através de várias experiências, né. Então, eh, o desencarne, ele é algo extremamente natural, faz parte da natureza, né. Eh Então, a gente não deveria ter tanto pesar por isso, né. Uma coisa é a gente ter consideração com aquele que parte, saudade para com aquele que parte, mas pesar, né, como se fosse uma tragédia o fato da pessoa desencarnar, né, e aí eu retorno à minha fala inicial, eu não digo o que nós estamos, por exemplo, vivendo agora, tá. Nós estamos vivendo um período de pandemia. Nós estamos vivendo um período de mortes abruptas, né, aonde a gente sabe que muitas medidas poderiam ter sido tomadas para que essas mortes não ocorressem, entre elas, a busca por vacinas, né, o uso de máscara, o distanciamento social, né, outras mortes provenientes da pandemia, como a morte por fome, né, todas essas não são mortes naturais, são mortes provocadas, são homicídios, são genocídios. Então, essas não são naturais, tá? Essas não nos devem passar aos olhos com naturalidade. Nós devemos olhar para elas com lamentar, né? E nos posicionando sempre ao lado da ciência, que é o que Kardec pontuaria, né? Sempre ao lado da ciência, em primeiríssimo lugar, nos afastando da ideia de milagres, e sim buscando o que a ciência material tem de melhor. E na ciência espiritual, buscando fugir da ansiedade, fugir da depressão, acalmar nossos corações e seguir firmes, cumprindo com as regras e com as leis. Mas naquele ponto que Bezerra vai falar para gente, ele vai mostrar para gente que o desencarne é um fenômeno extremamente natural, tá? Então, não teria motivo para a gente ficar tão atordoado assim. Vamos lá, seguindo em frente. Kardec vai nos dizer o seguinte: o corpo não passa de simples vestimenta grosseira, que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que prende a gleba terrena, da qual se sente ele feliz em libertar-se. Mas quem é que se sente feliz em libertar-se? Sente feliz em libertar-se aquele que não está conectado, de forma viciosa à matéria. Se eu estou de forma viciosa agarrado à matéria, eu não vou me sentir liberto, correto? Pelo contrário, eu vou me sentir um pobre coitado, eu vou me sentir, por que que Deus permitiu com que eu morresse, né? Essas coisas todas. Né? Mas a partir do momento que eu entendo que a vida verdadeira é a vida espiritual e que eu estou aqui num processo transitório, e aí a gente tem que levar em consideração uma outra questão: quantas pessoas nós conhecemos que passam a vida inteira com medo da morte e por isso deixam de viver? Tem medo de tudo? Tem medo de absolutamente tudo. E eu não estou falando em ser imprudente. Estou falando em ter medo de ser feliz, de sorrir,
de ter um abraço a um amigo, de estender a mão a um colega que precisa, de dar um bom conselho, de pisar descalço na grama. Tem medo de tudo, né? E muitas vezes nós deixamos de viver, abandonamos a oportunidade da nossa vida como encarnados, porque temos medo da morte. Só que, em verdade, nós deveríamos ter muito medo daquilo que nós podemos mudar. Porque aquilo que está na minha mão, eu tenho como transformar. Então, eu tenho medo de fracassar naquilo que eu posso fazer. A morte não é algo que está em nossas mãos. A morte natural, repito, né? A morte é algo que é natural. Todos os seres morrem, desencarnam, faz parte, né? E eu estou aqui num processo transitório, aprendendo, estudando, convivendo, e daqui a algum tempo eu vou para outra morada. E quando eu chegar nessa outra morada, nós vamos nos encontrar provavelmente, vamos encontrar pessoas queridas e depois retornaremos para cá ou para outros orbes para poder cumprir outras missões, outras tarefas. E depois retornaremos. É um processo lindo e natural, justo, um processo justo, o processo de reencarnação, né? É o processo que nos permite olhar para os fenômenos da vida e entender com mais facilidade por que as coisas acontecem como acontecem. Então, seguindo em frente, Caibar Schutel, lá no Parábolas e Ensinos de Jesus, ele vai dizer que a morte do corpo é a libertação do espírito. A morte da alma é a sua escravidão ao serviço da carne, né? Então perceba, a morte do corpo, ele é só um processo natural. A partir do momento que se quebra, de forma natural, esses grilhões, o espírito ele é livre para o seu estado pleno de consciência, para o seu estado pleno de faculdades e de possibilidades. Já a morte da alma é uma outra morte, é a morte que vem naquele sentido figurado que a gente conversava lá no início. É quando, muitas das vezes, para minha alma morrer, eu não preciso estar com o corpo desencarnado. Eu posso estar aqui plenamente encarnado, mas estar morto, estar com a minha alma morta, presa a serviço da carne, né? A gente vai conversar mais sobre isso mais à frente. Kardec retoma: o respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é, pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou, e as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquia. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender, né? A gente guarda extrema saudade daqueles que partiram. A gente guarda bons sentimentos, guarda boas lembranças, e isso é extremamente saudável. Não podemos entrar num processo obsessivo, nem auto-obsessivo, questionando por que que o fulano morreu. Morreu porque fazia parte de um processo natural da vida, né? Eh, e não devemos ficar remoendo momentos difíceis que você teve com aquela pessoa, devemos lembrar os bons momentos, as boas risadas. Porque quando lembramos dos bons momentos, enviamos ao nosso companheiro, à nossa companheira, onde estiverem, as melhores energias de amor e de bons momentos e de boas risadas, né? Então, perceba, a gente vai guardar sim, com extremo respeito, com extremo carinho, extrema saudade, a lembrança, a memória, como diz Kardec, é a lembrança daquele espírito que a gente vai guardar. O corpo físico, a gente vai dar o devido fim respeitoso a esse corpo físico. Mas os seus objetos, existem às vezes companheiros que guardam as cinzas daquele irmão que foi cremado, aquele corpo que foi cremado, guardam as cinzas para o resto da vida, né? Aquele irmão não está ali naquelas cinzas.
Aquele irmão não está naquela roupa, aquele irmão não está naquele perfume que ele guardou, aquele irmão não está naquele quarto. Não, não posso vender minha casa porque era a casa que mamãe mais adorava. Mamãe trabalhou a vida inteira para poder ter essa casa, e então eu não posso vender essa casa. Perceba, aquela casa não serve mais para nada para mamãe. Mamãe já está em outro estado. Ela não precisa mais disso, né. Então, que nós possamos dar valor ao que efetivamente temos que dar valor, que é as boas lembranças, a saudade e a gratidão por ter tido a oportunidade de conviver com aquela pessoa dentro desta encarnação. Mas isso era algo que aquele homem não podia por si mesmo compreender, segundo diz Kardec. Jesus lhe ensina dizendo: "Não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida." Quanto tempo a gente perde na nossa vida porque acreditamos que a vida de verdade é a vida de encarnados? Quantas brigas nós poderíamos ter evitado ao longo das nossas histórias se nós dessemos mais ênfase ao que realmente é importante? Quantos corações poderíamos ter consolado? Quantos sorrisos poderíamos ter roubado dos nossos amigos com alegria se nós dessemos mais ênfase à vida de verdade? A gente briga por tudo, a gente briga o tempo todo, a gente está sempre disposto a discutir, né? A gente está sempre disposto, como dizia minha avó, a encontrar cabelo em ovo, né? E são coisas geralmente muito ligadas à matéria. Geralmente são coisas muito ligadas a algo que não faz nenhum tipo de transformação, algo que não vai ser positivo para outrem, né? Porque nós estamos dando efetivamente o valor desnecessário ao que não é necessário. É óbvio, eu não estou dizendo aqui, vamos vender tudo e vamos sair por aí, pregando o evangelho, não é isso que estou dizendo. O que eu estou dizendo é que dentro do nosso mundo, dentro do nosso universo, dentro dos nossos dias, que a gente possa olhar para a nossa vida e dar valor ao que realmente importa. Às vezes a gente vive uma vida, infeliz, e a sociedade que a gente está inserido diz pra gente que uma das formas da gente ser feliz é a gente consumindo. Se você comprar esse carro, você vai conquistar pessoas, né? Se você estudar nessa escola, você vai ser bem-sucedido. Se você tiver essa roupa, você vai ser bem aceito. E a gente muitas das vezes acredita nisso. Então a gente perde uma vida inteira procurando coisas que não vão nos satisfazer. E que, pelo contrário, muitas das vezes a gente se endivida para ter aquilo que não nos satisfaz, e depois que a gente tem aquilo, a gente fica mais triste porque a gente tem que trabalhar mais para poder pagar aquilo que a gente comprou que não nos satisfaz. E aí, como eu tô triste porque eu tenho que trabalhar mais, eu compro outra coisa para poder me satisfazer, para poder ficar feliz. Só que aquilo também não me satisfaz, porque a minha satisfação não está nas coisas da matéria. Minha satisfação vai estar efetivamente no sorriso de uma criança, em um bom papo batido com os amigos, seja tomando uma xícara de café com um pedaço de bolo, seja num churrasco entre amigos, com uma boa conversa, uma boa risada, algo sadio, seja observando uma natureza, tomando um belo banho de cachoeira, sentado na frente do mar, observando aquilo ali, ouvindo um bom dia, muito obrigado para aquele que recebe o pão que você deu para ele na manhã, que ele ia passar fome o dia inteiro. São momentos que efetivamente valem a pena e que efetivamente nos transformam e que efetivamente fazem com que a gente sinta alguma coisa aqui dentro diferente. É essa vida que nós precisamos efetivamente conseguir dar mais valor, conseguir olhar
com mais atenção. É esse evangelho, é essa boa nova que Jesus quer nos trazer. Toda vez que nós estamos presos à matéria, enquanto espíritos estamos mortos, porque nós não somos matéria, nós somos espíritos. Nada do que a gente possa conquistar vai levar para o túmulo. Quantas vezes a gente conversa com pessoas de mais idade e pergunta para eles: "E aí, o que vocês acharam da vida?" E aí eles falam: "É, meu filho, a vida passa muito rápido, a gente nem vê." E é justamente isso, né? A vida passa muito rápido. A nossa encarnação, ela é muito rápido. E então é uma oportunidade que a gente tem rápida de, ainda como encarnado, poder fazer algo que faça sentido enquanto espírito, agir enquanto espírito. Vamos seguir. Então, se o que interessa é o espírito, nós devemos sepultar nossos entes, não devemos sepultar nossos entes queridos. Deixa para lá, esquece isso e vamos, vida que segue, afinal de contas ele é espírito. Será que é isso que Jesus estava querendo dizer? Será que é essa a mensagem que Jesus tem para nós? Deixa isso para lá. Abandona isso para lá. Larga o corpo das pessoas para lá. Será que é isso? O Haroldo Dutra, ele fez uma pesquisa e lá no Reformador de agosto de 2008 ele vai dizer para a gente o seguinte: muitos intérpretes acreditam que o pai acabara de morrer ou estava prestes a expirar. O pai estava doente, né? Nesse caso, o candidato a discípulo pedia singela permissão para oferecer ao cadáver do genitor a bênção do sepultura. Então, se a gente pensar por essa forma, né, ele estava só pedindo a chance de enterrar o corpo de seu pai, ou dar a última atenção antes da morte. O sepultamento dos pais era considerado um dever religioso dos judeus, uma espécie de desdobramento do mandamento honrai pai e mãe. Está lá em Gênesis, em Êxodo, em Deuteronômios e Tobias. Então perceba, o sepultamento dos pais era considerado um dever religioso dos judeus. Você realmente acredita que Jesus estava pedindo para aquele aprendiz, que ele, para aquele seguidor, que ele burlasse uma das leis, um dos deveres religiosos dos judeus? Será que era isso que Jesus estava dizendo? Vamos avançar para ver se é isso que Jesus está dizendo, se é essa questão que Jesus está falando. Porque é interessante que a gente aponte esse tema, porque nós espíritas, muitas das vezes, muitos de nós espíritas, somos extremamente insensíveis quando algum colega perde um ente querido. Somos extremamente insensíveis. Não, agora ele está bem. Agora desencarnou, está ótimo, porque nós somos espíritos, né? Então, não tem meus pêsames, não tem lamento, até porque eu não lamento, acho mais que tinha que morrer mesmo, porque morrer é bom, né? E aí a gente fala assim, então, você quer ir agora? Não, que isso, não, né? A gente não pode ser insensível. Não é isso que Jesus quer dizer pra gente. Né? Não é isso, não é essa mensagem que Jesus está falando. Não é porque eu entendo que existe um espírito que eu não vou respeitar e nem ser o suficiente, ter empatia o suficiente para olhar para o meu irmão que perde um amor e dizer para ele que esquece isso, vem para casa espírita, vem dar passe, vem entregar quentinha que você vai esquecer que fulano morreu. Não é isso, gente. Isso não é ser cristão. Vamos perceber o que Jesus quis dizer para a gente. Kardec diz o seguinte: sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo de que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina.
Está lá no próprio capítulo 23, Kardec vai dizer isso, lá no honrai vosso pai e vossa mãe, né? Então, Jesus não poderia estar dizendo para a gente negar aquela atenção, aquela última atenção que fosse aquele pai. O que Jesus está dizendo efetivamente é que existe uma vida futura, existe algo maior do que isso, tá? Então, não se prenda a isso. Vamos prestar todas os cuidados e as atenções, vamos ter empatia, vamos ter respeito, porque dói, dói de verdade. Dói, dói muito perder alguém querido. Perder não, mas a gente sente, a gente tem esse sentimento de perda, de perder alguém querido, né? Quantas pessoas não choram hoje após 500 mil mortos através da Covid-19, né? E nós não podemos ser insensíveis, porque se nós formos insensíveis, nós não seremos cristãos. Não tem como, Kardec está dizendo ali, ó, seria a negação da própria doutrina do Cristo, ser insensível com aquela dor de quem perde um ente querido, né? Então não podemos ser insensíveis, pelo contrário, temos que ser sensíveis ao extremo. Temos sim que cobrar por que tantas pessoas estão sendo colocadas nessa condição. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever. A gente não pode fazer apologia à morte. Não é isso que Jesus deseja de nós. Nós não devemos buscar sublimar a ideia de que não, só morre quem tem que morrer, não. Não morre só quem tem que morrer. Porque provavelmente as pessoas que estão morrendo nas nossas ruas com fome, não é porque Jesus ou porque Deus planejou que essa pessoa fosse morrer de fome. É porque nós, seus irmãos, deixamos que elas cheguem a esse ponto. Deixamos que lhe falte o que comer, deixamos que lhe falte um agasalho, né? E Jesus nos disse: quando deres de comer a um pobre, a um miserável, é a mim que estará dando. E quantas vezes nós passamos por Jesus na rua e fingimos que ele não está lá? Então temos que refletir também com relação à nossa responsabilidade nisso e também com relação a quão insensível nós somos quando alguém perde um ente querido, um amor. Isso é importante para todos nós. Olha só que o seguinte trecho nos traz. Os comentaristas orientais, ou seja, aqueles que analisam, estudam essas passagens e que são do Oriente, eles dizem o seguinte: por sua vez, considerando os aspectos culturais do texto, fazem observações interessantes. Ibn al-Salib comenta: deixa-me ir sepultar significa no Oriente, deixe-me ir e servir meu pai enquanto ele é vivo. Depois que ele morrer, eu o sepultarei e virei. Então, basicamente, né, você sabe que existia uma responsabilidade, né, do filho de cuidar de seus pais, de seu pai, né, e é isso que aquele aprendiz está dizendo. Deixe-me ir, cuidar do meu pai enquanto ele é vivo, quando ele morrer, eu venho te seguir. Aquele pai não estava morto ainda, segundo as considerações feitas ali. Existe uma gíria que fala em sepultar. Sepultar não necessariamente é morrer, é enterrar alguém morto. Não. Sepultar é ficar tomando conta, ficar ali preso, tomando conta daquela pessoa. Né? Então é uma gíria daquela região que muitos que lá foram, que lá pesquisaram, perceberam essa etimologia da palavra. Então, não está dizendo para abandonar o corpo, perceba? Seguindo. A mesma ideia é apresentada pelo comentarista árabe Said. O segundo discípulo está olhando para um futuro longínquo, pois adia sua decisão de seguir Jesus para um tempo posterior à morte do seu pai. Se o seu pai tivesse realmente morrido, por que naquele exato momento ele não estava velando o corpo dele? Por que esse discípulo estava lá com Jesus em vez de estar com seu pai? Na verdade, ele pretende adiar o assunto de seguir Jesus para um futuro distante, enquanto seu pai, velho, morresse. Mal sabe ele que Jesus, dentro de muito pouco tempo, entregará o seu espírito, né? Então, ele acha que Jesus vai seguir
na sua missão durante muito tempo. Então, Jesus, olha, eu vou lá ficar com meu pai. Quando meu pai morrer, eu venho aqui e vou te seguir, né? E aí Jesus vai fazer aquelas observações que ele faz, né? Então esse pai provavelmente não estava morto. Esse pai estava vivo. Seguindo. E aí Emmanuel, no Fonte Viva, vai dizer o seguinte para a gente: Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. Olha que interessante, né? O cadáver é carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. Eu posso me ausentar da vida estando encarnado, que é o que a gente já conversou. Abdicar das possibilidades da vida enquanto encarnado. E até o momento do meu desencarne, eu posso aproveitar minha vida. Eu posso trabalhar no bem, sempre. Ah, mas eu estou acamado, Lúcio, eu não consigo fazer nada. Beleza, você pode trabalhar no bem. Você pode vibrar positivamente, né? Existe um exemplo que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas muitos companheiros citam do Amazonas Hércules, né? No Curupaiti, é um homem acometido pela hanseníase e que movia meio mundo para poder ajudar as pessoas e discava e ligava o telefone para várias pessoas para conseguir doação disso, daquilo outro. Perceba, e tinha uma vitalidade enorme. Esse homem tinha todos os motivos para efetivamente se ausentar da vida, mas ele preferiu viver, né? Seguindo um pouco mais adiante, Caibar Schutel, lá também no Parábolas dos Ensinos de Jesus, ele vai dizer o seguinte: existem duas vidas, devem, consequentemente, existir duas mortes: a morte concreta e a morte abstrata. A gente já falou sobre isso aqui mais para frente, né? Quando a alma morre, é o senso moral que se enrijece, e o frio da descrença caracteriza o cadáver. São as más paixões que denunciam a decomposição do indivíduo e ei-lo sepulcro ambulante em trânsito pelas necrópolis dos vícios, ostentando suntuoso mausoléu. Percebam, olha que profunda e interessante essa passagem, essa fala de Caibar. Ele está dizendo para nós justamente sobre o como que nós nos envolvemos nos vícios e deixamos a vida de lado, abandonamos a vida, né? É, é aquelas duas mortes que podem existir, como ele diz lá em cima para gente. Seguindo um pouquinho mais, lá no Fonte Viva ainda, Emmanuel vai seguir na mesma linha de Caibar Schutel. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer, transfugas da evolução, cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcro de ouro, de vício, de amargura e ilusão, porque acreditam que a vida verdadeira é a vida material. A vida verdadeira é a boa nova, é a boa indicação de Jesus, é o caminho a seguir, é o reino de Deus. Essa é a vida verdadeira. Nós não podemos nunca perder isso do nosso horizonte. Nós precisamos sempre ter isso no nosso horizonte, sempre ter isso marcado no nosso caminho. Nós estamos aqui num processo transitório. Não devemos abandonar nossos pais, nossas mães. Devemos dar os devidos respeitos aos que desencarnam, mas sempre sem esquecer que somos espíritos imortais e esse deve ser o nosso foco. Trabalhar para nos tornarmos espíritos melhores, trabalhar para tornarmos o ambiente onde a gente vive um ambiente melhor, um ambiente de mais luz, um ambiente mais cristão, mais fraterno. E aí,
concluindo, então, o nosso pensamento desse pequeno trecho com essas pequenas reflexões de hoje. A encarnação é importante e precisa ser preservada. Nós não devemos, por saber que somos espíritos imortais, abandonar a encarnação ou dar menos valor à encarnação, seja de quem seja a nossa ou seja de outro. Devemos oferecer toda a dignidade e respeito aos que partem, toda a dignidade e respeito. Devemos enterrar, sim, os nossos mortos físicos, os nossos desencarnados, eles devem. O corpo físico deve ser enterrado, deve ser cuidado, deve ser respeitado, né? Agora, as nossas outras mortes, as mortes abstratas, essa a gente deve deixar que os mortos enterrem elas mesmas. No Oriente, sepultar tem o sentido de servir, prestar respeito aos pais, né? Então, sepultar era aguardar até que seu pai viesse a falecer e não necessariamente sepultar porque ele já estava morto, né? E Jesus não teria muito tempo para ficar com esse discípulo, porque Jesus também partiria muito em breve. Devemos lembrar que a morte é um fenômeno natural e que não devemos deixar de viver por medo do desencarne, né? Não devemos ter medo da vida, abandonar a oportunidade de viver. Devemos ter cautela, devemos ter cuidado, devemos ter respeito, né? Mas não devemos deixar de viver. Puxa, eu quero muito fazer tal coisa, mas eu tenho medo, não devemos. Porque se a gente tem medo de viver, a gente já morreu. Muitas vezes estamos mortos, ainda que encarnados. É o que a gente acabou de falar. Jesus nos convida para a vida plena, semeando o bem e espalhando a boa nova. É essa vida plena que nós viveremos com Jesus. É a ela que ele nos convida, que a gente possa ter essa noção, que a gente possa ter respeito à vida material, porque a vida material tem um papel fundamental no nosso processo de ensino e de aprendizagem. Aprendemos muito, evoluímos profundamente a cada encarnação. Então, devemos sim dar valor a ela, mas entender esse processo como um processo transitório, como um processo que é maravilhoso e é fundamental hoje. Hoje eu estou aqui, mas eu não sou o Lúcio, eu estou o Lúcio. Eu não sou professor de geografia, eu estou professor de geografia. Eu posso já ter tido milhões de profissões, eu posso vir a ter milhões de profissões, eu posso reencarnar como João, José, Carla, Maria, Simone. E aí? Porque eu sou um espírito imortal, assexuado, né? Sou um espírito que está aí evoluindo, experimentando de todas as experiências, né? E devo aproveitar essas oportunidades, aproveitar a vida. Muitos queriam estar reencarnados, provavelmente, no nosso lugar. Muitos gostariam de uma oportunidade de estar aqui, né? E que quando nós chegarmos o momento de desencarnar, que isso seja efetivamente uma libertação para nós, que a gente possa olhar para trás com a consciência tranquila e perceber que fizemos tudo que estava ao nosso alcance, não fomos perfeitos, porque não é isso que Jesus pede de nós. Ele não pede que nós sejamos perfeitos, que nós sim sigamos domando as nossas más tendências. Aos amigos do NEFA, muito obrigado pela oportunidade de mais esse papo, de mais essa conversa, pelo carinho de ouvir essas reflexões e que Jesus possa seguir nos direcionando, Francisco de Assis com esse carinho, com esse amor, com esse coração tão simples, né, tão envolvente, possa acender uma luz em cada um dos nossos lares que agora estamos assistindo e estão conversando conosco. Fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.